Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, entramos no capítulo 4, estamos chegando já na segunda parte do livro. 1 Pedro, capítulo 4, e eu quero meditar com você nos 6 primeiros versículos desse capítulo 4, muito profundo o nosso texto, um texto muito significativo, muito relevante, muito aplicativo para as nossas vidas. Eu queria ler o último versículo do capítulo 3, versículo 22 do capítulo 3, e já entrar no capítulo 4. Diz assim: que depois de ir para o céu, Jesus, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Amém. Esse parágrafo maravilhoso, nós poderíamos intitulá-lo Vivendo a Vitória em Cristo em um mundo incrédulo. O final do capítulo 3, ele começa ali, o último parágrafo do capítulo 3, falando sobre o sofrimento injusto que o cristão pode sofrer, né? Quem há de ir contra vocês, se vocês estão fazendo bem, mas mesmo que isso aconteça, vocês possam servir ao Senhor e glorificar a Deus com uma vida santa, é o chamado de Pedro. E ele termina falando que o nosso Senhor Jesus, depois de ter ido ao céu, está à destra de Deus, ficando subordinados anjos, potestades e poderes. Então ele mostra essa glória que é em Cristo, a onipotência da pessoa gloriosa de Cristo, e ele ordena todos os anjos, todos os seres celestiais, caídos em pecado ou não, todos estão subordinados a Cristo. E não apenas isso, todos os poderes, todas as potestades, todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o texto, são as palavras que estão na mente de Pedro nesse momento, são as últimas palavras do nosso Senhor Jesus, ordenando a sua igreja, a sua missão. Então, quando você ouve essas palavras, naturalmente você vai pensar o quê? Ok, não vamos passar problemas, porque o nosso Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, tudo, todos estão sob seu poder, sob suas ordens. Mas ele começa o versículo 1 do capítulo 4 dizendo o quê? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Então veja, o apóstolo da fé aqui, o apóstolo Pedro, que andou sobre as águas, o apóstolo Pedro que Deus usou para que a própria sombra de Pedro curasse enfermos, um homem de uma fé extraordinária. Ele está dizendo, a vida cristã tem como parte dela o sofrimento, então armem-se desse pensamento de poder sofrer por Cristo Jesus. Então, veja que o sofrimento na vida do cristão, ele não é um castigo, ele não é uma falta de fé, ele não é um azar, ele não é uma má temporada
soberana e gloriosa de Deus está aí. O onipotente reina, o trono está ocupado, Cristo, nosso Senhor, reina. Todos os anjos e seres celestiais obedecem, todas as potestades e poderes estão sob seus pés, mas a igreja pode sofrer. Então, a gente tem tanta dificuldade de conciliar uma coisa com a outra. Se Deus é soberano, porque eu estou sofrendo? Pedro não tem problema nenhum com isso. Os cristãos do Novo Testamento não têm problema nenhum com isso. Nós, às vezes, temos problema com isso, por causa dessa teologia corrente que a gente tem aí dos nossos dias, do não sofrimento, de que não, Deus vai resolver todos os problemas, e que o sofrimento não é algo que vem de Deus para nós. Então, essa teologia de uma vitória, de uma psicologia positiva, né, não é bíblica, e ela nos coloca em grande dificuldade de conciliar a soberania de Deus com os problemas da vida. Então a gente fica em cash aqui, a gente fica aqui sem saber o que vai fazer, ok? A gente fica em xeque porque não sabe como conciliar a soberania de Deus e o sofrimento atual. Mas Pedro não tem esse problema. Olha, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Olha lá no capítulo 3, no versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Na realidade, esse versículo 1, do 4:1, é a continuação da ideia do 3:18. Olha lá. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a ressurreição de Jesus tem um propósito: nos levar a Deus. E aqui ele chama a igreja, ele chama os cristãos ao mesmo propósito. E vamos sofrer e vamos nos achegar ainda mais a Deus. Se vamos sofrer, devemos nos armar com o mesmo pensamento de Cristo Jesus e viver para a glória de Deus e buscar mais a Deus. Então o apóstolo chama os cristãos a ter a mesma determinação, o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma forma de agir que o nosso Senhor Jesus Cristo teve diante do sofrimento. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus, esse é o grande propósito da vida do nosso Senhor Jesus. Jesus sofreu glorificando a Deus em plena santidade, apartado do pecado, cumprindo a vontade de Deus, e é essa atitude que nós devemos ter no sofrimento. A nossa atitude no sofrimento não deve ser de esmorecer, mas deve ser de buscar ainda mais o Senhor, deve ser a de nos santificarmos ainda mais diante do Senhor. As nossas perguntas são: por que eu estou sofrendo? E às vezes a gente não tem essa resposta, às vezes a gente tem algumas respostas, às vezes o sofrimento que vem sobre nós é o resultado da nossa própria atitude. A gente cometeu erros, cometemos pecados e estamos sofrendo. Isso é sofrer a consequência dos nossos pecados, mas às vezes nós estamos sofrendo injustamente, e esse sofrimento injusto, ele muitas vezes, na vida do cristão, ele todas as vezes é permitido por Deus. Porque Deus soberano me deixa passar por essa situação? Deus tem seus propósitos, e aqui estão alguns propósitos no nosso texto. Primeiro é sermos mais parecidos com Cristo. Se vamos sofrer, olhe para Cristo. Se você está no sofrimento, olhe para Cristo e sofra como Cristo sofreu. Tenha as mesmas atitudes, arme-se, revista-se das mesmas atitudes e propósitos de Cristo no sofrimento. Não é momento de você agir na carne, não é momento de você agir como todo mundo está agindo. Não é essa atitude. É agir como Cristo agiu, como Cristo sofreu, como Cristo pensou, como Cristo agiu no sofrimento. É isso que o apóstolo Pedro, que todo o Novo Testamento, toda a Bíblia nos chama a fazer. É agir como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sofrimento na vida do cristão deve ser consequência de uma vida de santidade, porque Jesus sofreu injustamente.
O sofrimento na vida do nosso Senhor foi uma consequência da sua vida de santidade. No mundo romano havia condutas imorais, e a gente vai ver logo em seguida aqui, e os cristãos se apartarem dessa vida, por não viverem a vida como todo mundo está vivendo, eles serão perseguidos, ok? Eles vão ser perseguidos. Então essa é uma forma de sofrimento que nós vamos passar. O sofrimento que vem da santidade, da obediência a Deus, de colocar Cristo em primeiro lugar em nossa vida e não nos apartarmos dessa vontade de Deus, pois aquele que sofreu, diz o versículo 1, aquele que sofreu rompeu com o pecado. O apóstolo Pedro concorda expressamente com Paulo aqui. Paulo lá em Romanos capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5, Paulo diz assim: porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos e não sejamos mais escravos do pecado. Veja, unir a nossa vida a Cristo, unir a nossa vida à cruz de Cristo, unir a nossa vida ao sofrimento de Cristo tem um propósito: eliminar, destruir o pecado em nossas vidas, romper com o pecado em nossas vidas. Aqui está outro propósito de Deus no sofrimento: é romper com o pecado em nossa vida. Como os puritanos diziam, Deus vai nos desmamando do mundo conforme nós vamos sofrendo. Então o sofrimento tem como objetivo nos fortalecer para vencer a nossa natureza pecaminosa. Então Cristo sofre em santidade, Cristo sofre por agradar a Deus, por cumprir a vontade de Deus, e é assim que nós devemos sofrer, imitando a Cristo Jesus, porque o sofrimento, queridos, o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Todo ser humano vai sofrer, não tem jeito, ninguém consegue viver nesse mundo sem sofrimento. A grande questão não é se os cristãos sofrem ou não, é como vamos sofrer e as razões de Deus para o nosso sofrimento. Então Deus quer atingir o pecado na nossa vida, para que não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Então todo cristão deve romper, deve desligar-se, deve voltar as costas para o pecado, ok? Romper com o pecado é exatamente a ideia aqui de não mais o governo do eu estar presente, mas a vontade de Deus estar presente. O sofrimento, ele atinge a essência do pecado. Qual é a essência do pecado? O orgulho. Quando você sofre, o que acontece com você? O seu orgulho é atingido, não é verdade? Quando você sofre, você entende que você não é tão forte como você pensava, você não é tão inteligente como você pensava, você passa a ver que você é igual às outras pessoas. Então, quando você sofre, o orgulho que você tem é atingido imediatamente. Então, o sofrimento, ele é também uma bênção de Deus na nossa vida, uma proteção de Deus para nós. O sofrimento é uma bênção de Deus para nós, é um presente de Deus para nós, porque Ele nos livra, ao verdadeiro cristão, de viver na essência do pecado, no orgulho. A gente não quer isso, não é isso que a gente quer, mas é o propósito de Deus também com o sofrimento. É que no meio do sofrimento você busque mais a Deus,
você dependa mais de Deus, você ore mais a Deus, você sirva mais a Deus, você se humilhe mais diante de Deus. Não é isso que o sofrimento faz com você? Não é isso que o sofrimento faz com todo cristão verdadeiro? É exatamente isso que o texto está dizendo, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Aqui é um corte limpo, meus irmãos, aqui é um corte definitivo. Como Paulo disse, logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Romper com o mundo é exatamente o que Paulo vai dizer em Gálatas 6,14, mas longe de mim gloriar-me somente, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz, por esse sofrimento do nosso Senhor, mas também eu crucificado com Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está vendo o propósito também do sofrimento? O mundo está crucificado para mim, eu morri para o mundo, para o pecado, para a natureza pecaminosa. Então o propósito aqui é romper com o pecado. Então, em meio ao sofrimento, o que você deve fazer? Você deve buscar mais o Senhor, você deve imitar a Cristo no sofrimento, você deve se humilhar ainda mais debaixo da poderosa mão de Deus. Você precisa vasculhar o seu coração, dizer: Senhor, nesse sofrimento, quais os pecados que o Senhor quer que eu abandone? Porque o que se faz hoje em dia? Você está sofrendo? Vamos fazer uma campanha, 7 semanas de oração para você sair do sofrimento. O que você aprende com isso? Você sai mais parecido com Cristo? O seu orgulho sai quebrado? Você está mais parecido com Deus? Você passou mais a buscar a Deus a partir do sofrimento? Deus trabalhou na sua vida, você está mais semelhante a Cristo? Então, lidar com o sofrimento dessa forma é a maneira errada, meus irmãos. Simplesmente querer ser livre do sofrimento. Eu sei que todos nós queremos ser livres do sofrimento, mas não é isso, não é essa a vontade de Deus para nós. E às vezes estamos nos debatendo no sofrimento e não estamos aprendendo nada. E aí a gente vê que muitos mundanos têm mais lição do sofrimento a tirar do que cristãos. Às vezes você vê mundanos, pessoas que não servem a Cristo, eles têm lições muito mais bonitas para tirar do sofrimento do que os cristãos. Eles saem às vezes até melhor do sofrimento do que os cristãos. Meus irmãos, isso não pode ser assim nas nossas vidas. O Senhor nos chama a viver para a glória dele, romper com o pecado, romper com o mundo, romper com a natureza pecaminosa. Gálatas 5,34 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, romperam com o pecado, ok? Então, o primeiro versículo nos mostra aí todos esses porquês Deus nos permite passar pelo sofrimento. E o versículo 2 adentra dizendo: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que o sofrimento tem que produzir na nossa vida? O desejo pela vontade de Deus, o desejo pelo reino de Deus, o desejo para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Não foi isso que Jesus orou lá no Getsemane, enquanto suava sangue na sua mais profunda agonia? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. É exatamente aqui. Mas segundo a vontade de Deus. Essa submissão confiante em Deus é o que nós precisamos ter e aprender em meio ao sofrimento, entendendo a soberania de Deus, entendendo a grandeza e a majestade de Deus. Eu me entrego completamente e dependo totalmente dele.
Eu não confio nos médicos, eu não confio no dinheiro, eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio no meu emprego, eu não estou confiando em nada, eu estou confiando somente em Ti, Senhor. Somente em Ti. A minha esperança não está em nada do que eu tenho ou do que está ao meu redor. O meu coração está somente em Ti. Eu dependo somente de Ti. Eu confio somente em Ti, Senhor. E eu espero somente em Ti. O Senhor tem seus meios, e o Senhor vai usar os meios, às vezes o dinheiro, o médico. O Senhor pode usar os meios se o Senhor quiser. O Senhor vai usar. Mas a minha vida, ela está totalmente em Tuas mãos. Essa confiança no Senhor, essa confiança na soberana vontade de Deus, essa confiança no soberano amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, me ama, é o meu Pai, é aquele que morreu por mim na cruz, Ele cuida de mim. É esse ponto, é o que Deus quer que você chegue. É que no seu sofrimento, você que tem tantas vontades e desejos e tantas saídas, você possa ali dizer: Senhor, eu tenho todas essas opções aqui, eu tenho todos esses desejos, mas uma única coisa eu quero: que o Senhor faça apenas a Tua vontade, não a minha, nesse sofrimento. Que o Senhor glorifique o Teu nome, que o Senhor faça aquilo que mais vai exaltar e glorificar o Teu nome, ainda que não seja o que eu quero, mas que seja sempre o que Tu queres. Não é essa a razão de Jesus? Chegamos nesse nível, confiamos em Deus a esse ponto, as nossas vidas estão entregues na mão de Deus. Nessa medida, a nossa fé alcançou esse nível e não vai alcançar no seu sofrimento. Então, quando você estiver no sofrimento, cresça na fé, cresça no amor de Deus, busque mais o Senhor, leia mais a sua Bíblia, busque mais a Deus em oração, viva mais em santidade, busque o Senhor e quebrante ainda mais o seu coração diante dele, e que você possa dizer como o Senhor Jesus: venha o Teu reino, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim nos céus como na terra. Que você possa dizer como Jesus, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso, no meio de todo o sofrimento, que a nossa busca, que a nossa intenção, toda ela, esteja aqui, fazer a vontade de Deus e confiar inteiramente no Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, como precisamos disso, como precisamos chegar nesse nível de fé. Por exemplo, o que Abraão teve. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e lá sacrifica ele para mim. E ele foi. Essa fé de confiar na bondade de Deus, essa fé de confiar no poder de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus, porque ele sabia que ainda das cinzas Deus levantaria Isaac. Meus irmãos, essa fé, no meio do sofrimento, da mais profunda angústia, inimaginável, de ver seu filho morrer, não tem nem como mensurar algo assim, e você confiar em Deus até o fim, e que só Deus pode te impedir de obedecer, só Deus pode impedir você de obedecer a Ele. Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Oh, meus irmãos, como nós precisamos chegar a esse ponto,
de uma entrega completa e total. Veja, o sofrimento produz as orações mais verdadeiras que podemos ter. As orações mais profundas que nós podemos produzir, elas provavelmente vão sair da oração em sofrimento. Em sofrimento. Assim como a pérola é produzida porque um grão de areia adentra a concha, e a pérola na realidade é um produto para resistir, para se livrar daquele invasor, daquele grão de areia que entrou naquela concha, e sai dali uma pérola tão preciosa. Assim também, às vezes Deus permite que o grão adentre a nossa vida, para que pérolas sejam produzidas de adoração, de entrega, de amor, de serviço, de confiança no nosso bondoso Deus. Versículo 3: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Veja, ele acabou de dizer no versículo 1 para que se rompa com o pecado. E aqui, agora ele novamente dá um fim aqui nessa situação. Agora basta. Meus irmãos, aqui Pedro coloca a sua vida antes de Cristo e a sua vida agora depois da conversão. E ele dá um basta para você, diz: olha, basta com isso, acabou isso aqui na sua vida, rompa com isso, corte isso da sua vida, elimine essas coisas da sua vida. Meus irmãos, o que Deus está nos chamando é uma vida de santidade, é uma vida de pureza. Esse é um dos grandes propósitos do sofrimento na vida do cristão. Olha quantas bênçãos, quantas joias preciosas nós podemos tirar do sofrimento, irmãos. Quantas coisas maravilhosas podemos tirar do sofrimento. Veja como nós devemos agir de uma maneira tão diferente em meio às lutas, às dores, no lugar de simplesmente querer ser livre do sofrimento, e ele tem fim. E Deus não vai deixar você ser tentado, provado, além das suas forças. Ele está com você na tribulação. Ele está com você todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Onipotente, o Todo-Poderoso é o meu pastor. Ele vai apacentar minha alma, ele vai apacentar todo o meu ser. Lembra, meu irmão, o Senhor está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está com você no sofrimento, Ele entra com você na cova dos leões, Ele entra com você na fornalha de fogo. Mas o que você precisa é crescer na fé no meio do sofrimento. O que você precisa é que a sua fé seja mais pura, mais parecida com Cristo, que o seu caráter, a sua vida se pareça mais com o Senhor da glória, e que basta que você possa romper com o pecado na sua vida, que você possa romper com o pecado na sua vida, e você possa dar basta no que você viveu no passado, tendo feito a vontade dos gentios. Veja que fazer a vontade dos gentios é exatamente o oposto de fazer a vontade de Deus. Olha o versículo 2 de novo: para que no tempo que resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Veja, as paixões do seu coração e do meu coração estão em completa oposição à vontade de Deus. Então não siga o seu coração, não siga o seu coração, porque as paixões do seu coração sempre estarão em oposição à vontade de Deus. Quando o nosso coração se inclina às
dar vazão a todas as paixões e carnalidades do seu coração. Lembra de você no sofrimento? Como você está agindo, como você agiu no sofrimento? Você buscou a vontade de Deus no sofrimento? Porque a vontade de Deus se busca em qualquer momento da vida cristã. Ainda mais no sofrimento. Ainda mais no sofrimento. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformando com esse século, mas sendo transformado pela renovação da nossa mente. A nossa vida é assim. A vida cristã é uma vida que busca a vontade de Deus, como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Mas muito mais no sofrimento, irmãos. Precisamos olhar e ver se estamos dando vazão à nossa carne, à nossa carnalidade, ou se estamos fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa, crucificando com Cristo, nosso velho homem, rompendo com o pecado e dando um basta e falando: Senhor, é a tua vontade, não mais a minha. É a tua vontade, eu quero imitar a Cristo, eu quero andar como Cristo, eu quero agir como Cristo, eu quero me armar da mesma forma de pensar e agir como Cristo no sofrimento, porque o Senhor também sofreu, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Que no meio de todo o sofrimento você se aproxime ainda mais de Deus, você busque mais o Senhor, você confie mais nele, você conheça mais a Ele. Não foi isso que aconteceu com Jó? Depois de todo o sofrimento de Jó, o que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele conheceu muito mais a Deus, ele amava muito mais a Deus no meio do sofrimento. Ele foi mais fiel a Deus no sofrimento. E a tese do diabo, o doutorado do diabo era esse: Jó te serve porque ele é interesseiro, porque o Senhor enche ele de bens. Tira o que o Senhor deu para ele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na sua face. Essa era a tese do diabo. E deu errado, porque Jó servia a Deus por amor, por temor, de verdade. E ele saiu do sofrimento com uma fé muito mais sólida, poderosa, robusta e conhecendo muito mais poderosamente ao Senhor. É isso que deve acontecer conosco. Não foi isso que aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não conheceram mais o Senhor depois de tudo que eles passaram. A fé deles não estava mais forte, mais robusta. É isso, meus irmãos, o que Deus deseja para mim e para você. E se a nossa fé vai ser mais forte depois de uma tempestade, se Deus vê que é uma bênção para a gente a tempestade, Ele vai mandar a tempestade. E nós vamos em tudo dar graças, dizer obrigado, Senhor, pela tempestade. Eu quero estar nela, estou sofrendo, está muito difícil, mas bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Que você possa falar como Jó: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse Deus deu e o diabo tomou. Ele disse Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos de uma teologia correta para superar os sofrimentos da vida. Se você não tem uma teologia bíblica, se você não tem Bíblia para passar pelo sofrimento, eu vou ficar decepcionado com Deus, eu estou entristecido com Deus, a minha fé está falhando, eu estou abandonando a igreja, eu deixei de ler a Bíblia e orar, eu simplesmente estou me debatendo, a minha carne está florando para todo lado, eu não sou mais parecido com Cristo, eu não conheço o Senhor mais, a minha fé não é mais sólida ou robusta. Tudo está indo por água abaixo. O que deveria ser uma grande bênção na nossa vida, tudo vai abaixo. Meus irmãos, que nós possamos rever a nossa vida e poder fazer como Pedro está dizendo: deu basta a isso aqui. E veja que na lista que ele vai dar aí no versículo 3, 5
são 6, né? Os 5 primeiros elementos são desejos desenfreados por necessidades físicas. E são necessidades que algumas delas aqui são boas, comer, por exemplo. Por exemplo, a questão da sexualidade, que é logo a primeira que ele vai tratar aqui. O sexo é Deus que criou, o sexo é uma bênção dentro do casamento, foi criado por Deus. Então, o que o pecado produz é exatamente a perversão dos prazeres bons que o nosso Deus criou. E a primeira palavra aqui que é usada aqui, práticas libertinas, quer dizer qualquer ato que rompe os padrões da santidade de Deus. Deus criou o sexo, os pecadores criaram a imoralidade. Deus criou o casamento, os pecadores criaram o divórcio. Ok? Então veja, o ser humano ele perverte os prazeres que Deus criou. Ele pega aquilo que é bom que Deus fez e faz daquilo mal, e enche e contamina aquilo que é mal. Então a selgeia aqui, que é exatamente essa palavra aqui, práticas libertinas, é a pessoa que perdeu a sensibilidade espiritual e moral da presença de Deus, da presença do Espírito Santo e do temor da palavra de Deus. Essa pessoa perdeu a sensibilidade. Lê a Bíblia, não sente nada. Deus não fala comigo. A pessoa, ela perde a sensibilidade espiritual. Ela ouve a mensagem, é confrontada com o pecado, ela sai dali sem nenhum problema. A pessoa às vezes está dentro do culto, está pecando. Sua mente está pecando, seu coração está pecando. A pessoa perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Ele apagou o Espírito Santo, como disse Paulo lá em 1 Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Apagou o Espírito, perdeu a sensibilidade. E quando isso acontece, você apaga a sua própria vergonha. A pessoa não tem mais vergonha de pecar, ela não tem mais timidez com o pecado. A pessoa se orgulha do seu próprio pecado, do seu temperamento errado, do seu caráter torcido, das suas atitudes erradas. Não esconde mais de ninguém o seu próprio pecado. Se orgulha que mente, se vangloria que está na imoralidade. A pessoa perde essa sensibilidade moral. A consequência é perder a vergonha, é pecar abertamente, se gabar de tudo, não ter arrependimento. É a expressão que a gente vê aí hoje: viva sem arrependimento. Isso aqui. Viver sem arrependimento é isso. Eu não ter arrependimento, não. Meu Deus do céu. Alguém que diz um negócio que está muito longe de Deus, está em trevas profundas, porque um facho pequeno de luz na sua vida ia iluminar muito pecado na sua vida. Como é que alguém diz um facho da luz do rosto de Cristo, um pequeno ponto de luz da palavra de Deus, ilumina tanto pecado, revela tanta coisa errada na vida de qualquer um, como uma pessoa diz: eu vivo sem arrependimento, eu não me arrependo de nada. Meu Deus, é uma pessoa que está em trevas densas e profundas, meu amigo. Que Deus livre você disso aqui, porque a selgeia, essa palavra, essa ideia aqui de práticas libertinas, é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, veja
o reino de Deus, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. E ele segue na sua lista, olha lá, o versículo 3, desejos carnais, a palavra grega aqui, pitomia, são fortes desejos, ou os pontos fracos da sua vida. Quais são as áreas de fragilidade da sua vida, de fácil tentação? Pecados que você não pode chegar perto. Aquilo não pode se aproximar de você, que você tem grande tendência de cair naquilo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Olha aqui, o que o texto sagrado nos chama. Ele diz, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, esses pontos fortes de desejo, tentações, mas também de bebedeiras, perder o controle diante da bebida, o alcoólatra, a pessoa que não pode chegar diante da bebida, ou da comida, porque essa palavra aqui não é só a pessoa que bebe, mas a pessoa que come, porque não é melhor o bêbado, não é pior o bêbado que o glutão. A gente vê o glutão com o olho de, assim, não, a pessoa come muito e tal, não. Para Deus é tão ofensivo o glutão quanto o bêbado. Tudo cai no mesmo lugar. Tudo é a mesma coisa. Como disse Paulo em Gálatas, nas obras da carne, bebedice e glutonaria. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vai dizer Paulo em Gálatas. Meus irmãos, olha aqui o texto de Pedro dizendo, falando de pessoas que perdem o controle diante da bebida e da comida. Irmão, o cristão não pode ser escravo de nada. O cristão não pode ser escravo de nada. Eu não consigo me controlar diante dessa bebida ou dessa comida. Não. Ou diante desse desejo, de jeito nenhum. Ou diante dessa pessoa. Não. Eu não consigo me controlar diante dessa situação. Não. O cristão, ele deve ter uma coisa chamada domínio próprio, que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, diz o texto sagrado. É o controle total de si mesmo. O Espírito de Deus nos dá esse controle total de si mesmo. Orgias são festas regadas à imoralidade, bebedice e glutonaria. Essas festas, elas eram familiares. Essas festas regadas à glutonaria, à bebedice e à imoralidade, elas aconteciam não apenas lá no templo dos deuses, ou no bar ali, nos locais, não, em qualquer ambiente acontecia. Presta atenção, não é isso que acontece muitas vezes em nossos familiares, em reuniões das nossas famílias, não acontece às vezes isso? Bebedice, glutonaria, imoralidade, violência, fofoca. Não acontece tudo isso? A mesma coisa acontecia lá. Então, meus irmãos, é isso que ele está dizendo. Chega disso, basta com isso, rompa com essas coisas. Embriaguez, óbvio, essa é a única vez que essa palavra aqui, que Pedro usa aqui, é citada no Novo Testamento. Então é uma palavra assim que traz um pouco de dificuldade de tradução, mas o que ela quer dizer de fato é o alcoolismo, ou o abuso e o uso e o abuso de outras drogas. Claro, uma vida assim, de farras, de bebida. A gente aqui, toda vez que tem reunião aqui na família, tem que ter bebida. Toda vez que tem reunião na família, tem que ter bebida. Tem uma coisa errada com essa família. Eu tenho pessoas na minha família que toda vez que eles se reunirem, tem que ter bebida lá. Essas pessoas têm um problema. Está errado, irmão? Está errado. Toda vez tem que ter cachaça, toda vez tem que ter cerveja, toda vez tem que ter bebida. Essas pessoas têm um problema. Elas vão desembocar, se é que já não estão no alcoolismo e no uso de outras drogas.
Irmãos, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Nós acabamos de ler isso em 1 Coríntios, capítulo 6. Estamos olhando isso aqui agora. Queridos, basta com isso. Nós não fomos chamados a essas coisas e a detestáveis idolatrias. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, porque a idolatria é uma mentira. Você faz de um objeto, seja ele qual for, ou de uma estátua, um Deus. É uma mentira. A idolatria é uma invenção da cabeça do ser humano. O ser humano inventa aquilo e coloca seu coração naquilo. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. O dinheiro pode ser uma idolatria, a saúde pode ser uma idolatria, o emprego, o diploma pode ser uma idolatria, o corpo pode ser uma idolatria, a beleza pode ser idolatria, ok? Uma estátua, uma casa, um bem, seja lá o que for, pode ser uma idolatria na vida de uma pessoa. A idolatria não é só uma estátua que a pessoa se prostra. A idolatria é adorar qualquer outra coisa a não ser o Senhor. É colocar sua esperança, seu coração, sua fé naquilo e não no Senhor da glória. O médico pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. Um filho amado que é uma bênção de Deus na nossa vida, pode se tornar um ídolo na nossa vida. Na nossa vida. Isso não pode acontecer, irmão. Como Deus disse para Eli: você honra mais os teus filhos do que a mim. Você está me desobedecendo para satisfazer teus filhos. E o fim de Eli e dos seus filhos foi o pior. E ele era o sacerdote do Senhor. Então, irmãos, a idolatria é uma rebelião contra Deus. Você se rebela contra Deus. Você está dizendo: eu não preciso de Deus, eu sigo sozinho. É isso que a idolatria vai dizer. O idólatra não vai dizer isso, mas é isso que ele está dizendo com a sua idolatria. O idólatra, ele diz: não, Deus é tudo para mim, mas ele confia na estátuazinha dele, no dinheiro, seja lá o que for. Mas o que ele está dizendo é que eu não preciso de Deus. O ambiente da idolatria, principalmente naquela época, era a perversão, porque naqueles cultos romanos e gregos havia toda espécie de imoralidade sexual, adultério, perversão. Por exemplo, o deus Apolo tinha um templo. Apolo tinha um templo. Esse templo era um templo onde o homossexualismo era vivido plenamente, ok? Então os homens e as mulheres se deitavam homem com homem, mulher com mulher, no templo de Apolo. O templo de Afrodite, de Atenas, era o templo da prostituição. Mulheres que se deitavam com os adoradores, enfim. Era isso que acontecia nos cultos pagãos. Agora presta atenção numa coisa: pastor, mas hoje é diferente. Não. Procure perceber a tese. Todo idólatra é imoral. Todo idólatra é imoral. Às vezes ele não está cometendo a imoralidade, mas ele apoia a imoralidade. Todo idólatra é imoral. Pensa numa pessoa idólatra que você conhece. Ela muitas vezes está apoiando a imoralidade do filho, da filha, de alguém da família, ou de alguém da sociedade. Sempre estão apoiando a imoralidade. Sempre. Aonde há idolatria, há imoralidade. Sempre. São duas coisas que andam juntas. E naquela época havia muita violência nesses cultos, porque havia assassinato de pessoas, estupro, havia também violência física, ok? Aqui a gente vê no Antigo Testamento, na idolatria, no Antigo Testamento, sacrifício de crianças, sacrifícios humanos, ok? Então sempre há muita violência nesse ambiente da idolatria. Essas três coisas andam juntas: idolatria, imoralidade e violência. Toda vez que você encontrar uma dessas três coisas, pode saber que as outras estão juntas, com certeza. Versículo 4: por isso, já que você deu basta nisso na sua vida, por isso,
Qual é o resultado? Essas pessoas que estão vivendo essa vida, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com elas no mesmo excesso de devassidão. É claro, irmãos, e aqui está o motivo dos cristãos serem perseguidos. Nós não vivemos como o mundo vive. O mundo vive na direção da imoralidade. Não, nós falamos da santidade. O mundo fala do jeitinho brasileiro. Não, nós falamos de santidade e honestidade. Então, nós vivemos no ponto contrário do mundo. O que o mundo diz da gente? Você só quer, o que a sua família às vezes vai dizer de você? Você só quer ser o santarrão. Você só quer ser o certinho. Você só quer ser o beato. Ou alguma coisa nesse sentido. E é exatamente isso. Eles estranham e falam mal de vocês, porque vocês não vivem como eles vivem. Meus irmãos, e essa perseguição, ela vai acontecer. Ela vai acontecer no trabalho, ela vai acontecer na escola, ela vai acontecer em casa, ela vai acontecer na sociedade. Aonde o cristão estiver, e ele estiver andando corretamente como um cristão, não tem jeito. Ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido. Mas o que você deve ter em mente, querido? Eu preciso ser como o meu Senhor. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Eu não vou me entregar. Basta. Isso já passou na minha vida. Eu não vou voltar para esta vida de pecado. Não é isso que Cristo é. Não é isso que Cristo deseja para mim. Eu não vou voltar para a vida de pecado que eu tinha antes. Eu rompi com o pecado para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. E o versículo 6 diz: pois, deixa eu ler o versículo 5 de novo. O 4, perdão. Agora o 5. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, esses que falam mal de vocês, esses que estão perseguindo vocês, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, o Senhor Jesus, Ele vai julgar toda a humanidade. Ele é o juiz. Ele é o juiz de vivos e mortos. Ele é o juiz de todos, dos salvos e dos perdidos. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta do que fizeram por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Então, disso ninguém escapa. Tudo o que você está pensando, intencionando, sentindo, falando, agindo e deixando de fazer, tudo está registrado no livro da sua vida que Deus está dando. Ninguém escapa. Jesus vai dizer que de toda palavra tola, frívola que os homens falarem, eles darão conta disso diante de Deus no julgamento. Não tem nenhuma palavra que você diga que não esteja registrada por Deus. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma motivação do seu coração que não esteja sendo registrado diante de Deus. Tudo está registrado diante de Deus. E Ele vai tomar conta de tudo, seja de vivos ou de mortos, de salvos ou de perdidos. Por isso que o Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20, a morte entrega todos os mortos. A morte devolve todos os mortos. Todos irão ressuscitar. A primeira ressurreição é na segunda vida. Os crentes vão ressuscitar. A primeira ressuscitar vai ser aberta. Na segunda vida, quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Os vivos, cristãos vivos que estiverem na segunda vida, todos seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Mas todos os cristãos vão ressuscitar. E depois disso, haverá um trono branco. Jesus sentado no trono. O livro da vida foi aberto. E todas as pessoas que já existiam, todas elas, voltarão à vida. A Bíblia vai dizer que nessa segunda ressurreição não tem salvação. Não tem salvação, é só julgamento para o juízo.
A primeira ressurreição, o texto de Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Glória a Deus. Agora, na segunda ressurreição, é a ressurreição do juízo. É a ressurreição que todos vão ressuscitar e vão comparecer diante do juiz. E todos vão dar conta, diz o texto sagrado de Apocalipse, por um. Não é um julgamento coletivo, olha, todo mundo aí que é ressuscitado. Não. Por um virá diante do Senhor. O livro da vida daquela pessoa será aberto. E tudo está lá registrado da vida daquela pessoa. Isso se chama justiça. Justiça. Isso se chama justiça. É o juiz que vai julgar cada um segundo as suas obras. Ninguém recebe mais e ninguém pode receber menos. Meus irmãos, olha o versículo 5: eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então preste atenção. Às vezes você fica preocupado com a opinião das pessoas, com o julgamento das pessoas a seu respeito. Está preocupado da forma errada. Você tem que estar preocupado com o julgamento de Deus sobre você, o que Deus pensa sobre você. A vida que você está vivendo, eu estou agradando a Deus ou aos homens? Como Paulo disse: se eu fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. É com esse pensamento que você tem que ter em mente, querido irmão. Você precisa estar pensando: eu estou agradando a quem? A vontade de quem está sendo feita na minha vida? A vontade dos gentios? Da cultura do mundo? A minha própria vontade? Ou a vontade de Deus? É aqui que você está. Então, o texto do versículo 6 diz: pois para este fim foi o Evangelho também pregado a mortos, isso é, para os não crentes. Você também estava morto. Lembra de Paulo? Ele nos deu vida, Efésios capítulo 2, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pois para isso, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados segundo a carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Como assim julgados julgados na carne segundo os homens? É o que ele está acabando de dizer aqui. Eles estão falando mal de vocês, eles estranham que vocês não andem na mesma conduta deles. Eles estão indo contra vocês, estão perseguindo vocês. Eles estão lutando contra vocês, eles estão indo contra os cristãos. Mesmo julgados segundo a carne, vivemos segundo Deus em espírito. Isso é, a nossa coroa, a nossa esperança está em Deus. Ok? Então é um texto difícil esse versículo 6. Ele não é fácil de entender, porque a linguagem dele é uma linguagem espiritualizada. Então, novamente lá, versículo 6: pois para este fim foi o Evangelho também pregado a mortos. Isso é, o Evangelho é pregado a todas as pessoas. Todos pecaram, todos estão mortos. Para que, e esse é o objetivo de pregar o Evangelho, para que mesmo julgados segundo a carne, e é o que está acontecendo com esses irmãos em Cristo, eles estão sendo julgados, eles agora receberam o Evangelho, foram vivificados pelo Espírito, e por causa disso, por viverem uma vida de santidade, estão sendo julgados pelo mundo, pelas pessoas que não têm Cristo. Mesmo julgados na carne, estando nessa vida segundo os homens os estão julgando, eles estão vivendo em espírito segundo Deus. Isso é para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Ok? Então, não existe nada dessa ideia, dessa filosofia de que Jesus foi um inferno, pregado pelos mortos e tudo. Totalmente errado. Esse texto não está dizendo isso. Ok? Exatamente o que o texto está dizendo é que o Evangelho foi pregado, e quando o Evangelho é pregado, as pessoas são vivificadas,
esses que são vivificados, eles são perseguidos pela sua fé e são julgados pelos homens que estão aí mortos nos seus pecados, mas eles não têm que se preocupar, porque eles estão vivos, fazendo a vontade de Deus, e estão vivendo em espírito segundo Deus, estão vivendo para a glória de Deus, mesmo sendo julgados segundo a carne. Então não se preocupe, irmão, com o julgamento dos homens, não se preocupe em agradar os homens, preocupe-se em primeiro lugar em agradar ao seu Senhor. E foi o que Noé fez, que é o grande exemplo do capítulo 3. Noé viveu assim, ele não agradou os seus contemporâneos. Os seus contemporâneos estavam lá dizendo para ele que ele estava louco, que ele estava perdido, que ele não sabia o que estava fazendo, mas ele estava agradando a Deus, trabalhando, servindo, pregando o Evangelho. Assim também nós estamos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Enquanto as pessoas estão dizendo para você, você está dispensando a sua vida, você tinha que estar vivendo a sua vida, se lançando nos prazeres, e você está dizendo, não, eu estou servindo o meu Senhor, e essas pessoas estão te julgando, essas pessoas podem estar te perseguindo, mas você está vivo diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus. Eu quero dizer, meu amado irmão, Deus tem um galardão extraordinário para você diante dos seus sofrimentos. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos orar ao nosso